sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, esse vídeo aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos dos últimos dias que abalaram o sistema internacional. A começar pelo Oriente Médio, uma região que novamente está em ebulição devido aos conflitos entre os países que ali estão. No último final de semana, o Irã lançou um ataque contra Israel. Mais de 300 drones foram lançados sobre Israel em retaliação a um ataque que aconteceu na embaixada do Irã na semana passada. Inclusive, já tem um vídeo aqui falando sobre este acontecimento, este ataque que a princípio parece ter sido realizado pelo exército de Israel contra a embaixada do Irã, alegando que na realidade o prédio não era utilizado para fins diplomáticos, mas sim como um quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse ataque à embaixada, inclusive, matou um dos generais do mais alto escalão do exército iraniano. E por isso, o Irã retaliou nesse último final de semana com este ataque, utilizando mísseis contra Israel. Algumas coisas são necessárias para a gente analisar exatamente esses acontecimentos e compreender qual o contexto deles. Israel e Irã têm desavenças há muitos anos. São inimigos declarados e não mantêm relações diplomáticas no Oriente Médio. Israel a todo momento se diz isolada na região, cercada de inúmeros inimigos. E o Irã, com certeza, é o maior atualmente, já que o Irã não reconhece nem mesmo a existência do Estado de Israel, enquanto um Estado legítimo e soberano nas relações internacionais. Então nós temos aqui dois países que estão em um conflito no longo prazo. Mas no curto prazo temos essas trocas de ameaças e também alguns ataques pontuais acontecendo entre eles. Esse último ataque de Israel, de certa forma, quase força o Irã a ter um tipo de resposta, mesmo que uma resposta controlada, como foi o caso desse ataque no final de semana. O Irã decidiu retaliar por algumas questões. A primeira delas é que, mesmo governos autocráticos, como é o caso do governo iraniano, têm que lidar com custos de audiência internos. Isso quer dizer que ele deve sim algum tipo de satisfação para a população iraniana, mas mais importante do que para a população, para as elites que estão ali no comando. Não responder ao ataque à embaixada seria um sinal de fraqueza. E o Irã não poderia, cumprir, se dar ao luxo de ter este sinal de fraqueza atualmente, já que o seu regime depende muito também desta criação de inimizades e ameaças externas. Isso faz com que o Irã, de novo, seja obrigado a responder, mas ele poderia responder de duas formas. Uma é escalando o conflito, de fato atacando Israel de uma forma que Israel teria que declarar guerra contra o Irã. E a outra forma, que é a forma escolhida pelo governo iraniano, é uma resposta proporcional. Uma resposta que, de alguma forma, mostra para a população interna que algo foi feito, que alguma resposta foi dada ao ataque à embaixada, mas ainda assim não é uma resposta tão violenta a ponto de uma guerra regional ter de se iniciar. Alguns pontos nos levam a crer que esta resposta foi de fato proporcional. O primeiro ponto é que o governo iraniano avisou sobre o ataque. O segundo ponto é que o tipo de drone utilizado para enviar esses mísseis até Israel demorariam algumas horas para chegar até o território israelense, dando a Israel tempo para se preparar e se defender. Inclusive acionando aliados que estão ali na região, navios de guerra americanos e também ingleses, por exemplo, para ajudar nesse combate, nessa defesa aos drones. Nós temos relatos de alguns navios de guerra, tanto norte-americanos quanto britânicos, que abateram esses drones iranianos durante o ataque. E isso faz, então, que a gente perceba
que esta resposta escolhida pelo Irã foi sim uma resposta proporcional. Nós tivemos pouquíssimas vítimas no caso de Israel, pouquíssimos civis foram atingidos. E lembrando também que Israel tem hoje o melhor sistema de defesa antiaéreo do mundo. E isso faz também com que o Irã calcule sobre isso, que tipo de armamento utilizar. Mesmo diante de todas essas considerações e compreendendo os tipos de respostas que governos podem dar em casos como esse, ainda assim foi um ataque, foi uma agressão ao Estado de Israel, é algo que de fato é preocupante, porque existe sim a possibilidade de escalada desse conflito. Então, líderes do mundo inteiro já pediram para as tensões serem abafadas, para que tanto Israel quanto o Irã tentem não escalar este conflito, pedem principalmente para que Israel não tenha mais um tipo de resposta, não tenha uma retaliação, mas o gabinete de guerra israelense ainda não deu esta certeza para os seus aliados ao redor do mundo, continua se reunindo e ainda pensando qual poderia ser a resposta mais adequada a este ataque do Irã. Porque da mesma forma que o Irã teria sido levado a responder devido ao ataque na embaixada, o governo israelense passa pelo mesmo processo. Então, não fazer nada neste momento também pode ser algo muito ruim para o governo do Benjamin Netanyahu, que já enfrenta fraquezas há muito tempo, já tem sido questionado internamente pela população e pode ser compreendido pela população israelense como um perigo à nação, já que o seu tipo de atuação no Oriente Médio em relação aos países vizinhos, na verdade, vem tornando o Estado de Israel cada vez mais frágil e não mais seguro, como era o discurso oficial do governo do Netanyahu. Então nós temos que acompanhar exatamente este processo, já que qualquer governo que está nesse tipo de situação tem algumas saídas a tomar e caminhos possíveis justamente para conseguir manter a estabilidade interna e também a estabilidade regional em relação aos seus vizinhos. Em uma reunião convocada no Conselho de Segurança com urgência para discutir justamente essas relações no Oriente Médio, tanto diplomatas do Irã quanto diplomatas israelenses trocaram acusações, não chegaram em consenso, e novamente foi mais um momento para que os outros líderes mundiais tentassem acalmar um pouco a situação, impedindo uma escalada maior da violência na região, já que, de novo, são países que têm inimizades há muito tempo, que poderiam sim iniciar um conflito em larga escala e arrastar outros países junto com eles. A situação em Israel já parece ter voltado ao normal, mesmo um dia após o ataque. Já havia, por exemplo, aulas sendo retomadas nas escolas, várias das cidades israelenses continuaram o seu funcionamento normalmente, o que de fato mostra que não foi um ataque de fato capaz de perturbar a ordem interna de Israel, mostrando novamente aquele princípio de que o Irã apenas respondeu por uma questão de praxe diplomática e não necessariamente, a princípio, com o objetivo de iniciar um conflito armado em larga escala. Os Estados Unidos também já fizeram uma declaração que deve ser considerada pelo governo israelense, já que os Estados Unidos disseram que, em uma retaliação mais dura de Israel contra o Irã, nenhuma participação americana irá ocorrer. Então, os Estados Unidos já deixaram bem claro que não têm um interesse em uma guerra contra o Irã e que não irão ajudar Israel neste tipo de resposta, caso Israel decida seguir por este caminho. Ainda assim, embora os Estados Unidos tenham tentado dar uma resposta mais dura e também, de alguma forma, coagir Israel a não fazer nenhuma atuação violenta contra o Irã, os Estados Unidos são novamente arrastados para o lado israelense. Nós temos observado, no último mês principalmente, uma tentativa do governo Biden de se afastar um pouco do Netanyahu por não concordar com a sua atuação violenta na faixa de Gaza e nem com os seus objetivos declarados em relação a este conflito. Mas no momento em que o seu aliado no Oriente Médio passa por uma ameaça contra o Irã, que é inimigo dos Estados Unidos,
novamente o governo norte-americano se vê atrelado ao governo israelense. Não necessariamente com aquele alinhamento automático que nós observávamos há algum tempo, mas ainda assim com laços mais fortes do que os americanos a princípio estavam prevendo. Como consequência econômica destas tensões, o preço do petróleo já passou por algumas variações desde os ataques do Irã contra Israel. Lembrando que o Irã é o 7º maior produtor de petróleo do mundo e 3º maior produtor dentre os países que fazem parte da OPEP, que é o principal cartel de venda de petróleo. Muitos dos investidores internacionais estão apreensivos por conta de qualquer tensão que surja ali no Estreito de Hormuz, que atualmente é uma rota importante para escoar a produção de petróleo para todo o mundo. Aproximadamente 25% de todo o petróleo do planeta passa por esse estreito, que é ali justamente no Irã. Então, qualquer tipo de tensão nessa região acaba por afetar o preço do petróleo. Ainda não de uma forma drástica, não estamos com uma crise dos preços, mas ainda assim nós percebemos algumas variações. Esses investidores, então, estão atrelando seus investimentos ao ouro, que parece ser uma commodity mais estável nestes momentos de conflito. E o petróleo, então, de novo, está com variações nos seus valores por conta de tensões no Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo e também sugestões para a semana que vem, não deixem de colocar aqui. Muito obrigada e até a semana que vem.